E aí, tudo certo? Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast da Hayward. Eu tenho aqui comigo, eu sou o Vitor Orvati, o fundador da Hayward. Por favor, se apresente para todos. Eu sou o Vitor Gornati. Você, por favor, separe muito bem aí a sua dicção para você não confundir. Eu sou o apresentador do podcast e o Vitor Gornati é o fundador da Hayward. Isso aí, Vitor. Muito legal. Obrigado aí pelo começo do projeto. Você me dá essa oportunidade da gente fazer nossa parceria ficar cada vez mais estreita. Eu que agradeço. Acho que é uma maneira muito legal de compartilhar muito a história da Hayward, um pouco da sua bagagem. E a ideia para você que está aqui com a gente nesse primeiro episódio é unir nesse podcast tudo sobre saúde, sobre negócios e sobre marketing, que acho que são, né, as três esferas que a Hayward atende muito bem, certo? Sim. Vitor, conta pra gente um pouquinho como é que surgiu a ideia de criar a Hayward, o que é a Hayward, o que significa esse nome, enfim, acho que esse overview. Isso é provavelmente uma das introduções que eu mais fiz na minha vida, mais do que... Todo mundo pergunta. E é legal porque eu gosto tanto do projeto, tanto da iniciativa, que eu continuo tendo a mesma paixão desde a primeira vez para explicar. Legal. Então, para o pessoal saber, eu sou médico, né? Eu sou formado na USP, eu sou cirurgião vascular, e sempre gostei muito dessa ideia de empreendedorismo, de tentar, como se fosse atingir mais pessoas simultaneamente. Porque a medicina tem esse negócio que é legal, né? De, tipo, você vai lá e você consegue efetivamente mudar uma vida. Sim. Mas, em geral, a gente como médico muda uma vida por vez. Sim. Né? E eu acho que o empreendedorismo é uma das formas como a gente consegue mudar mais vidas de uma vez só. E colocar escala na medicina. Exatamente, legal. Exatamente. Então, o meu tempo é limitado. Perfeito. E as minhas iniciativas são ilimitadas. Eu quero fazer cada vez mais coisa. E eu vi que o tempo estava me segurando. Então, apareceu uma oportunidade de fazer uma pós-graduação em Harvard, que era muito ligada ao empreendedorismo na área da saúde. E fui para lá, foi um ano de indas e vindas para lá, e o que seria o TCC, né, o projeto final, era tirar um projeto do papel, transformar em realidade uma iniciativa, e tinha que estar em áreas de impacto. Não precisa ser necessariamente saúde, mas podia ser habitação, saneamento. Já tinha esse viés de escala, né? Já. Traga algo que consiga alcançar mais pessoas. Exato, e que seja no mercado grande mesmo. Legal. Né? Então não adiantava, sei lá, resolver o problema das casinhas de cachorro-quente do país. Entendeu? Tinha que ser uma coisa grande, que movimentasse muita gente. E aí, no começo, apesar de muita ideia, você fica com aquele vazio de tipo, poxa, mas será que isso aqui é suficiente? Será que não é? Uhum. E eu trouxe um pouco para o que era o meu problema, que era, como médico, eu via que muitas vezes acontecia de eu fazer um diagnóstico, aquela consulta de 1 hora, entender o que está acontecendo, escuta, você faz o diagnóstico, pede os exames, prescreve a medicação, aí você fala assim, então daqui a um mês eu te vejo de novo para ver como é que tá. E a pessoa voltava e falava, putz, tô igual. Ah, você tomou o remédio? Ah, é verdade, eu esqueci. Entendi. Ou, perdi a receita e tal. Então, essa dor do retrabalho, né? Então, porque quando eu atendo de novo e a pessoa não tomou o remédio, é um problema para ela, sim, que a saúde, infelizmente, vai piorar. Mas também é um problema para mim, porque eu tô tendo que fazer de novo uma consulta que eu já tinha feito e tô deixando de atender uma outra pessoa que poderia tá evoluindo também. Tá recebendo tratamento, né? Então eu falei, poxa, vou tentar pensar uma forma e estudar porque as pessoas não tomam remédio e tentar estudar uma forma de fazer elas tomarem mais corretamente. Legal. E aí foi nessa ideia aí que surgiu a mecânica da Hayward. Que legal. Eu já tenho algumas informações privilegiadas, né? Eu acho que vale a pena confirmar aqui para quem está assistindo. O ato de não seguir as prescrições, não tomar o remédio da maneira certa, é uma das principais causas, né? De as pessoas não atingirem os resultados com os tratamentos, né? Com certeza. E o pessoal tem muito essa ideia de, olha, quando a medicina avançar e atingir tais patamares, e quando a gente conseguir isso e aquilo, a gente vai conseguir resolver tais doenças, mas antes, né, a gente precisa olhar para a capacidade que as pessoas têm de seguir o que foi prescrito, né, que é isso que a Hayward consegue auxiliar, né? Se você for pegar, médico adora trabalho, essas coisas, né? Tem um dos maiores trabalhos falando sobre isso em termos de mundo, né, é da OMS. Certo. Em 2003, eles analisaram e viram que em países, na época que a gente falava, né, em desenvolvimento, né, ainda nem tinha dado o suficiente para falar quantas pessoas tomavam remédio. Olha isso.
Já nos países desenvolvidos, então, Estados Unidos, Alemanha, eles conseguiam ver que era um pouquinho abaixo de 50% o número das pessoas que tomavam o remédio corretamente. E olha que tomar remédio corretamente significa você tomar 80% das vezes ou mais. Então, não é tomar 100%. E não é nem situação preventiva, é situação onde ela já tem a condição, tá doendo. Fala, olha, se você fizer isso aqui, vai melhorar. E 50% não tomavam 80% do prescrito. Exatamente. Legal. E como que foi esse começo, assim? Porque eu achei interessante porque em Harvard eles já deram essa diretriz de, olha, pense em algo com impacto, algo que você consegue ter escala, né? Mas quando chega no patamar de escala e que o processo já está instituído é uma coisa, mas e no começo, né? Como é que você começou a desenhar isso? Quais foram os principais desafios, assim? Então, a ideia inicial era simplesmente dar um jeito de premiar médicos que conseguissem fazer com que o seu paciente se cuidasse melhor. Certo. Então, a ideia porque assim, o nome é o quê? É health, né? Saúde, tá, com reward, né? Com recompensa. Então, compensar a sua saúde, né? Ou pôr sua saúde. O cuidado com a sua saúde. Legal. Então, no começo era isso. Eu queria recompensar também o médico por fazer o paciente se cuidar melhor. Porque, para mim, é uma coisa natural você se preocupar. Sim. Mas, infelizmente, tem gente que é obrigado, por conjuntura, a atender paciente em 5 minutos, 10 minutos. Entendi. Pô, não dá para você criar uma conexão, empatia, Sim, descobrir o que está acontecendo e ainda ter tempo para explicar. Não dá para julgar, eu entendo isso. Sim. Então, eu falei, poxa, como é que eu consigo fazer de uma forma para que as pessoas tenham um estímulo a mais para explicar, para fazer o paciente ficar no tratamento? Então, eu queria bonificar o médico. Só que a gente viu que legalmente ia ter... Meio turvo, né? É uma coisa... E realmente, por mais que seja interessante, talvez desse algum problema. E aí fomos pro lado, conversando com muita gente, conversei com o médico, conversei com o advogado, conversei com a indústria farmacêutica, conversei com o paciente, conversei com o familiar, amigos. Então, a gente chegou à conclusão que, para começar, a melhor coisa era realmente ir no maior interessado, que era o paciente. Legal. Então, a gente falou, poxa, então, será que não vale a pena a gente entender quais são os motivos que levam as pessoas a não tomarem o remédio direito e tentar, né, diminuir esses motivos? E a gente viu, o principal dos motivos, acredite se quiser, é as pessoas não lembrarem de tomar o remédio. Esquecem mesmo. Esquece. É o principal dos motivos. E quem nunca, né, começou um tratamento, aí a condição começou a melhorar, e você perde o estímulo. Exatamente. É uma questão de que e você não percebe que se você mantiver aquilo até o final, você está reduzindo o risco daquilo acontecer de novo. Mas como a dor não é mais latente, você não tem mais estímulo para continuar. É isso mesmo. Especialmente quando a caixa termina. Enquanto a caixa está ali na sua frente, sim. Você vai lá e você vai tomando. Acabou a caixa, você precisa comprar de novo. É uma barreira. Legal. E aí a gente pegou isso, que era o principal motivo, e o segundo principal motivo, que é a questão financeira. Ou é caro, ou não vou conseguir recomprar. Comprou a primeira que tinha aquele desconto, depois na segunda que já não tinha mais desconto. Já não ia. E aí a gente falou, poxa, vamos fazer dessa forma, que a pessoa, quanto mais ela tomar o remédio corretamente, é um remédio que já foi prescrito pelo médico, tem uma receita para isso, ela já ia na farmácia comprar o remédio. O que a gente está fazendo é ela aderir melhor ao tratamento, tomar mais corretamente. E aí, quem toma melhor acaba recebendo mais cashback. E isso eu queria lembrar, porque é muito interessante, sabe? A pessoa, ela vai ganhar um cashback se ela tomar um pouco do remédio. Com certeza, vai, porque ela está cuidando um pouco da saúde. Mas a pessoa que cuidar mais, que tomar mais do que 80% dos comprimidos, que é o que a OMS recomenda, ela vai ganhar mais cashback do que esquecer. Então, é uma forma de tentar estimular e a gente viu que funciona mesmo. As pessoas que usam o aplicativo estão se cuidando melhor do que antes. Perfeito, legal. E é legal que a gente tenta trazer nesse podcast todas as óticas, né? Marketing, negócios, saúde. E dá para perceber como esse tipo de leitura que você teve só é possível de quem está vivendo ali no meio com todas as pontas, né? Então, falar com o médico entende a dinâmica deles, tá? Se a dinâmica atual não permite aumentar a receita porque é corrido, porque a consulta tem que ser rápida, que outra fonte de receita eu podia trazer? Putz, não dá para ir por ali por conta da restrição da regulamentação. Tá, então, paciente, o que falta nele? Então, essa leitura de como tudo se conecta,
você vê muita relação com o seu perfil empreendedor, de sempre tentar buscar as dores, os problemas e criar e fazer protótipo? Como que você... Com certeza. Você sabe que quando eu apresento a Reward para empresários, para possíveis parceiros e tal, todo mundo fala assim, mas, nossa, o negócio está crescendo, então você vai largar de ser médico. E eu falo, pô, muito pelo contrário, né? Eu acho que quanto mais cresce, menos eu posso largar de ser médico, porque eu tenho justamente isso daí que você falou. Eu tenho que estar envolvido e ver a dor do outro lado. Perfeito. Né? A pessoa que está lá sentada na cadeira, prescrevendo, ouvindo o paciente, entender se está mais fácil, se está mais difícil de fazer a recomendação, como é que eu posso entregar um benefício a mais, como é que eu posso criar um vínculo a mais com o meu paciente. Né? E se você for pensar como empresário, aí olhando o outro lado, eu quero também que as pessoas que estejam engajadas no meu aplicativo, tanto os pacientes quanto os médicos, me passem o máximo de informação possível, porque é isso que faz a gente melhorar. Sim. Se você for pegar o aplicativo de 1 ano atrás para agora, ele já melhorou muito. E a gente sabe, tem plena consciência de que ele ainda tem muito para melhorar. E são essas pessoas que participam mesmo no dia a dia que dão essas informações para a gente. E deve ser bem curioso porque eu vejo que os profissionais da medicina têm uma leitura do paciente ali ao vivo, né? Então você pega muita informação complementar, né? Tem o que ele fala e tem o que você vê da maneira como ele fala, tal. E no aplicativo você está atrás de uma tela, né? Então quando você fala, se eu perder esse contato com o meu paciente, eu não vou conseguir tornar a experiência do usuário, que eu não estou vendo o que está numa tela, melhor, né? Então você precisa das suas fontes, né? Para deixar tudo melhor. Certeza. No início do projeto, assim, imagino que deve ter sido complicado, né? Se conectar todas as pontas e... Conta pra gente uma curiosidade, assim, algo que você fala, olha, esse evento aqui me marcou, porque foi... Tem um evento que foi... É bem isso que você falou, né? Uma curiosidade, né? O efeito borboleta é aquele negócio de uma borboleta batendo a asa em um canto do mundo, produzindo né, um furacão do outro lado. E uns 3 anos atrás, acho, surgiu um grupo de médicos aqui em São Paulo que queria fazer mais networking, se conhecer, ver como podiam criar coisas melhores, né, para a saúde, né, especialmente na medicina aqui de São Paulo. E eu reencontrei um amigão da faculdade, que já fazia um tempo que eu não via, que é o Yudi, que é cofundador da Reward. Certo. E aí, fazia muito tempo que a gente não se via, e ele começou a me contar que ele estava envolvido com startup, e começou a falar das ideias dele, e foi reavivando aquilo, daí eu falei da minha ideia, daí ele falou, putz, esquece essa minha ideia aqui, vamos para a sua. Legal. E foi assim, né, numa reunião sem querer, que a gente... Sem pretensão total. E ele é um cara também muito, muito agitado, de muita visão, assim, falou, não, vamos para cima desse daí que vai dar. E é legal porque para você tirar um negócio como esse do papel, você precisa de muita gente, né? Não dá para falar que sozinho você faz. Então, é legal que às vezes quando um tá meio desanimado, o outro vai lá e te puxa, ou às vezes o outro você vai e puxa. Com certeza. E aí você vai vendo os resultados, você vai ganhando mais força. Legal. É isso, tem vezes que você tem que chegar tarde em casa, tem vezes que você tem que fazer reunião quando seus filhos estão lá e você precisaria estar dando um pouquinho mais de atenção. Então a gente tem que, como eu disse no começo, né, pensar no bem maior, pensar em todas as pessoas que a gente está conseguindo atingir. Legal. Né, para realmente ter essa força para continuar. E é curioso você citar isso porque eu tenho um sócio também na agência, né, e eu vejo como é importante ter esse balanceamento, né, porque é muito raro todos os dias serem bons a ponto dos dois estarem com um mindset positivo e crentes, porque empreender, você está lá o tempo todo tentando achar solução para um cenário onde ninguém te deu um mapa de qual é o caminho correto, né? Então, esse balanceamento de vocês, eu vejo que é crucial para o app ter chegado no patamar que está, né? Sim. E hoje, o que você enxerga que foi a maior conquista ou grande passo? Assim, hoje, você fala assim, olha, o último degrau que a gente conseguiu subir, que eu tenho muito orgulho, é esse. Qual que é o... A gente, então, se você for pensar os nossos parceiros, a minha ideia é tentar fazer com que cada vez mais empresas queiram financiar o tratamento das pessoas. Então, todo mundo que está envolvido de alguma forma, então a indústria farmacêutica, as próprias farmácias, os convênios, né, as seguradoras de saúde, quem sabe depois hospital, clínicas, ou a empresa... Todos os players que... Todo mundo, eu queria que todo mundo fosse colocando uma parte, falando assim, ok, eu topo financiar um pouco do cuidado, porque a pessoa que está bem tratada, ela produz mais, ela é mais feliz, é bom...
se o seu pai fica menos doente, você também vai ter menos problemas, você também falta menos no trabalho, todas as questões, né, que estão envolvidas. O ponto mais importante, assim, até agora, que eu acho, foi quando a gente conseguiu realmente convencer a indústria farmacêutica, que é uma indústria gigantesca, Sim, né, de que a nossa ideia tinha valor, e eles falaram, ok, vamos comprar esse risco e vamos tentar fazer. E daí a gente conseguiu falar com a primeira empresa, que foi a Brace Pharma. Legal. E eles entraram nesse risco com a gente para tentar ver se eles conseguiam também entregar um valor diferente, que eles querem se posicionar como uma empresa que não está só vendendo remédio, que está se preocupando com o paciente além disso. Né? Acaba sendo uma ação de construção de marca das farmacêuticas também, né? Porque existe, como toda indústria, tem um estigma sobre várias indústrias, né? Então, quando você vê uma empresa dessa ativamente, olha, eu topo dar mais dinheiro, ou contribuir com a devolução de dinheiro para quem consumir melhor o meu medicamento, a ponto de ter mais saúde, para que lá na frente talvez ele precise menos do meu medicamento. Exatamente. Você vê que é uma construção de marca delas também, né? Sim. Das pessoas. E acho que é legal isso porque é uma mensagem que tem que ficar cada vez mais clara. Porque essa questão de te lembrar e você ter o cashback não é só pelo dinheiro, entendeu? Na verdade, a pessoa começa o tratamento e isso serve como um estímulo a mais. Mas depois que vira hábito, a intenção é que a pessoa realmente entenda o valor, né, Legal. de se cuidar, e o dinheiro passa a ser só um extra, só algo a mais. Legal. No começo é uma entrada, mas depois fica sendo uma bonificação. Acho que foi um combo legal, porque quando a gente fala de prevenção, a gente está pensando no benefício futuro, que é difícil as pessoas serem consistentes nisso, né? O brasileiro não investe, né? Tem vários tipos de... Se a situação é um retorno futuro, o pessoal não costuma seguir. Sim. Mas o app conseguiu unir uma remuneração imediata, que é o cashback, né, que massageia ali, faz ele sentir que tá no caminho certo, com um benefício futuro, né? Acho que isso aí ficou muito legal. E aí, pra gente fechar esse primeiro, né, esse piloto, o que você pode trazer pra gente de futuro do app? Pra onde a gente tá caminhando com a Reward? A gente quer cada vez mais completar a jornada do paciente. O que significa isso? Hoje, a gente só participa do momento depois que a pessoa fez a compra da medicação, a gente fica lembrando, e se deu tudo certo, a gente bonifica, né, com o cashback, certo. Oferece esses benefícios como desconto para comprar meia elástica, aparelho de pressão, desconto em academia, personal virtual, essas coisas. Isso é uma parte. Eu quero que a gente participe de outras partes da jornada. Talvez, nesse momento, o que faria mais diferença para os pacientes seria se, no final da jornada, quando fala assim, ok, você vai ganhar tanto, fala assim, você já quer comprar por aqui? Entendi. E a gente poder dar essa oportunidade de direcionar para uma farmácia ou para um marketplace, para ele já comprar pelo aplicativo, vai chegar na casa dele. Então, diminui a chance daquilo que a gente tinha falado, de acabou a caixa, eu parei o tratamento. Diminui os desafios, as fricções, né? Isso, e a gente entregando um baita de um benefício a mais para o paciente. Muito legal. Muito bom, muito bom. Tem alguma coisa que você acha interessante a gente deixar para o pessoal que acompanha a gente nesse primeiro episódio? Talvez você, como cofundador, o que o pessoal pode esperar desse podcast? O que o pessoal pode esperar de movimentos seus? Enfim, uma leitura final. Então, eu acho que a ideia desse podcast, né, que foi do Vitor Horvat, não do Gornat, foi uma ideia sensacional. É uma coisa que eu me interessaria para assistir normalmente. Legal. E o que eu posso dizer é que assim, está totalmente na sua mão, porque eu sei que o que você mete a mão, você faz bem feito. Olha só. Então, vai ficar legal do seu jeito. Muito bom. Nem parece que a gente combinou isso para você. Tá ótimo. Gente, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Vitor Gornat, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua participação. Obrigado você pelo convite. Até mais, Valeu. pessoal.